Vamos ler o Salmo 127 e o Salmo 128. Eu quero dizer para você, querido, que está nos visitando, e para você que está aqui esta noite, que o nosso culto da família, amém, é uma palavra voltada para a família, e não é praticamente uma pregação, é mais um ensino, é mais uma conversação com as famílias, né? É uma palavra voltada para a família. Tem muitas vezes a gente é exortado, muitas vezes a gente ri daquilo que acontece na família, né? Mas que você absorva aquilo que Deus quer falar com você esta noite, porque muitas vezes, querido, o ser humano é engraçado, né? Se o camarada, uma cadeira quebra com ele, e ele cai no chão, naquele primeiro momento ele sai com raiva, aí passou algumas horas, ele vai se lembrar e começa a rir. E às vezes acontece isso conosco também na família, alguns probleminhas, no momento a gente tem raiva, e depois que a gente vai recordar, a gente ri sobre aquilo que passou, né? Mas nós vamos meditar esta noite nesta palavra. Quantos acharam o Salmo 127? Vamos ler o Salmo 127 e o Salmo 128. Os Salmos, querido, tem 4 Salmos que falam de família, amém? É o Salmo 1, o Salmo 72, o Salmo 127 e o Salmo 128. Nós vamos esta noite ver o Salmo 127 e 128, são salmos pequenos, vamos ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Quem sabe o que é aljava? Amém? Aljava é aquela onde os guerreiros colocam as flechas que ficam nas costas penduradas. Quando ele vai tirar a flecha, tira da aljava. É por isso que aqui no versículo anterior ele diz que como flecha na mão dos valentes, assim são os filhos da mocidade, né? São flechas. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, de flecha, de filhos, né? Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a vindeira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verá os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel, sobre o Brasil, sobre Pacatuba, sobre o Gereçate, sobre a tua casa. Amém. Amém, queridos? Bem, queridos, nós vimos aqui 2 salmos de família. Eu vou falar uma coisa para você, e eu sei que você não vai se surpreender. Não existe famílias perfeitas. Sabe quando você chega naquela casa e você vê aquela foto bonita que as pessoas botam? O pai, a mãe, os filhos, e você olha e diz: que família linda, que família abençoada. Mas não existe família perfeita, queridos. Famílias perfeitas são como as montanhas azuis. Você quando vai viajando, quem já viajou aí vai para os interior, você vê uma montanha de longe, todas elas são azuis, bonita. Mas se você for chegando perto, aí você vai ver que tem tronco velho, tem buraco, tem mato, tem pedra. Do mesmo jeito são famílias. Não existe famílias perfeitas. Pode até ser que você olhe de longe e diga que é uma família abençoada, mas se você passar 3 dias morando com aquela família, você vai ver que tem defeito, tem problemas e tem dificuldades. Amém? A mesma coisa, queridos. Aproveitar e puxar aqui a sardinha, como é? A brasa, né? A sardinha para minha brasa. Às vezes a gente vê pregadores itinerantes
que passa numa igreja, só prega uma vez naquela igreja. Que palavra abençoada! Palavra abençoada! Se você passar um ano congregando com aquele pregador, você vai ver. Um ano você vai ver. Não, pensei que foi uma palavra que o camarada passa um mês se preparando, prega aqui, prega a mesma palavra na outra igreja, prega a mesma palavra na outra igreja, ele não olha mais nem para a Bíblia, já tem a mensagem todinha aqui na sua cabeça. Palavra abençoada é aquela do seu pastor, que está há 6 anos pregando no púlpito e você ainda está escutando aí. Viu? Amém? Pois não existe família perfeita. Não existe, queridos. Eu estava assistindo uma pregação um dia desse, um pastor que prega para a família. Ele prega para a família. O ministério dele é de família. E um dia ele brigou com a mulher antes de pregar. Ele disse que quando chegou lá no congresso para pregar, ele ali com o coração atribulado, porque tinha brigado com a mulher, né? E ele olhou lá para os outros pastores e disse assim: rapaz, você vai levar a palavra hoje. Ele doido para se livrar porque estava atribulado, tinha brigado com a mulher. E o pastor disse assim para ele: não, pastor, hoje nós pastores, nós estávamos até conversando. Hoje nós nos decidimos que nós queremos ouvir uma palavra do Senhor para nossas vidas. Olha o estreito do pastor. Aí ele olhou para a mulher dele que estava no banco e meio... Aí fez assim para a mulher, dizendo que ele ia pregar. Aí a mulher fez assim: pregue, mas depois a gente conversa. Para você ver que não tem famílias perfeitas. Amém? Não tem famílias perfeitas, queridos, mas nós podemos melhorar nossas famílias. Nós nunca vamos chegar à perfeição, mas podemos melhorar. Falar em família perfeita, como eu estou dizendo, não existe. Quando você olhar para a família pastoral, olhe com amor, viu? Porque geralmente a gente pensa que a família do pastor não pode errar também. Os filhos do pastor não podem errar. Você é filho do pastor. Mas criança é criança, adolescente é adolescente, não importa se é filho de pastor, não importa. Você não chega para um filho do médico e diz assim: você não opera, você é filho do médico. Ei, você não sabe fazer um processo ainda, você é filho do advogado. Você não sabe fazer um projeto no edifício, você é filho do engenheiro. E por que você chega para o filho do pastor e diz: você não sabe pregar, você é o filho do pastor? Então a gente tem que ter cuidado, porque família é família e todas as famílias têm problemas. E a gente pode melhorar a nossa família, amém? Eu quero, esta noite, eu não vou pregar só para casais, não vou pregar só para filhos, não vou pregar só para avós, eu vou fazer um apanhado geral. Eu vou fazer desde o casamento, aí você vai ver onde é que vamos chegar. Eu quero que você preste atenção que alguma dessas fases dessa mensagem você vai estar inserido. E nós vamos comparar a vida a dois, tá certo? Tem várias fases, e nós vamos caminhar por essas fases. E você vai estar dentro de uma dessas fases, daquilo que eu vou falar aqui esta noite. Mas a vida a dois é como se fosse um período de estações. São fases que nós passamos. Em primeiro lugar, queridos, é como se fosse a estação da primavera, quando se casa, quando nós não se casamos. Atenção àqueles que estão se preparando para casar, aqueles que estão namorando, aqueles que estão noivos, aqueles que se casaram recentemente. Você está na estação da primavera, tudo são flores. Essa é a estação, é o desabrochar das flores, é o dos recém-casados, é a época do desejo e da paixão. Ninguém vê nada de errado. Você constrói um muro de sonhos, você pega o seu cônjuge, você constrói nele a imagem do príncipe e da princesa. Não vê defeito. Porque a paixão, ela encobre tudo isso, queridos. É a época do amor. E geralmente essa época, né, ela começa, geralmente, a não ser que haja um desvio de percurso, mas geralmente, quando se começa essa época, se começa sem dinheiro e sem filhos.
Quando a gente começa a nossa caminhada a dois, geralmente se começa sem dinheiro, né? Pelo menos no meu tempo foi assim. Quando eu fui me casar, eu e minha esposa, a minha mãe pegou um sofá de 1900, me esqueci, fez ali uma coberta bonitinha, botou em cima, ganhamos um fogão, não foi, minha filha? E era fogo puro, né? Amém? Uma benção. Porque é a época da paixão, ninguém vê para essas coisas, ninguém liga para essas coisas. É só love. É coisa boa, ninguém vê nada de errado. Não tem defeito. Mas, queridos, por quê? Porque a época, né, das flores, da primavera. E tem mais, olha, querido, eu vou falar uma coisa para você, sabe? Às vezes o pessoal tem a língua grande. Quando o casal casa, sem dinheiro e sem filho, os irmãos começam, passa 3 meses, os irmãos já começam. Não vai vir menino, não? E aí, quando é que vai vir o primeiro? Aí os irmãos vão na corda, aí nasce o primeiro. Aí passa um tempo, os irmãos começam. Esse menino já está precisando do irmãozinho, viu? Esse menino já está precisando do irmãozinho. Vai vir outro não, aí o irmão vai na corda, vai outro. Aí vem o terceiro, aí os irmãos começam a falar. Vocês não vão parar não, esse negócio? Já tem menino demais. É ou não é? Então, se começa assim. E nessa época da primavera, é a hora de se colocar as bases do casamento. Quando começa, é a continuação do namoro e do noivado. E esse princípio do casamento é a época de botar as bases. Sabe por quê, queridos? Porque essa época de paixão, ela dura mais ou menos 1 ano, viu? 1 ano. Depois começa a se descortinar. Amém, igreja? Presta atenção aqui. Depois de 1 ano, começa a época das surpresas. Começa a época da surpresa. Você começa a ver na realidade com quem você casou. Você vai ver que aquela princesa e aquele príncipe não era tudo aquilo que você pensava. Você vai ver que baba de noite. Você vai ver que ronca. Você vai ver que existe pum. Você não casou com a estátua de pedra, não. Tudo começa a clarear. E tem mais. E tem mais. Presta atenção, queridos. Quando os noivos estão no altar, tem essa imagem na sua mente. Quando os noivos estão no altar, cada qual está com uma mochila nas costas, uma bagagem. Que bagagem? De toda a sua vida antes do casamento. Ali vai traumas, ali vai experiências, ali vai rejeição, ali vai tristeza, ali vai alegria, ali vai criação, ali vai conselho de pai. Todos os dois têm 2 mochilas nas costas. E depois de 1 ano, essas mochilas começam a ser abertas. Aí você vai ver a bagagem que cada um vai levando da sua vida. Amém? E aí você vai, né, vendo. E essa fase é muito perigosa, porque muitos começam a dizer, não, mas não era essa a princesa, eu sabia que ela tinha isso, eu não sabia que ele tinha isso. Você vai se acordar de manhã e vai ver aquela sua linda e abençoada esposa descabelada, né? Ali do seu lado, e você era acostumado a ver ela só aquela pintura de painel. Agora você começa a ver que existe isso, né? Olha, presta atenção no que eu vou dizer aqui esta noite. O casamento, e começa às vezes alguns atritos, né? Porque as personalidades vão ficando evidentes. E é uma época perigosa, porque esses primeiros atritos podem, muitas vezes, pela falta de maturidade, haver uma separação. O casamento são como 2 pedras brutas que vão rolando. Não sei se você já viu nos rios, aquelas pedras bem redondinhas, bem lisinhas,
elas não foram assim a vida toda. Elas foram pedras brutas que nos rios vão rolando por cima de outras pedras, vão se tocando e vão se alisando. E assim é o casamento. São duas pedras brutas que vão rolando. De vez em quando uma toca na outra e vão se alisando, vão se moldando. E essa água que vai levando essas duas pedras, que pode manter e fazer com que elas venham se alisar, é a água do Espírito Santo de Deus, aquele que tem o Senhor nas suas vidas, no seu casamento. Embora vocês vão se tacando, vão se tocando, se desgastando, mas vão se alisando pela água do Espírito Santo de Deus. E não pensam em se separar, né? E tem que ter cuidado nessa época, porque os pequenos problemas da descoberta são isso que causam a destruição do casamento. Não são os grandes problemas que causam separação. Pelo contrário, os grandes problemas unem o casal. Morreu um familiar, os dois se unem. Agora, os pequenos problemas é que vai causando esse desgaste, né? E nessa época a gente descobre que para viver feliz no casamento, nessa época em todas as etapas, para viver feliz no casamento, a gente tem que aprender uma arte. A arte de resolver problemas. Nós temos que aprender essa arte, queridos. Se nós não aprendermos a resolver problemas dos nossos casamentos, o nosso casamento não vai longe. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que talvez você não saiba. Hoje existe mais ou menos 7 bilhões de seres humanos na Terra. E cada ser humano desse tem pelo menos um problema, ou mais. Ou seja, são mais de 7 bilhões de problemas na Terra, ou mais. E essas pessoas não morreram por causa disso. Essas pessoas vão vivendo apesar de todos os problemas. Ou elas se acostumam a viver com aquele problema até arrumar uma solução, ou elas arranjam uma solução, mas vivem com os problemas. Resolver problemas não é resolver pessoas, porque geralmente quando começam os problemas no casamento, a gente quer resolver a pessoa, a gente quer transformar a pessoa, a gente quer que a pessoa mude, mas não é assim. Problemas são resolvidos. Resolver problemas não é resolver pessoas. As pessoas podem ir mudando com o tempo, o Senhor pode ir moldando, e vão. A maturidade traz isso, né? Agora eu quero que você preste muito bem atenção nessa fase, que eu vou dizer uma coisa aqui para você, e se você prestar atenção, vai minimizar muito os problemas que há entre esposo e esposa. Amém? Nós temos que entender uma coisa. A cabeça do homem é diferente da cabeça da mulher. E é por isso que existem problemas. Porque nós não compreendemos a cabeça de um nem a cabeça do outro. Eu vou falar aqui algo que um estudioso, ele elaborou, pesquisou, e ele identificou que a cabeça do homem é mais ou menos assim. Presta atenção, mulheres, que se você entender a cabeça do homem, você não vai evitar problema. O homem, segundo os estudos, a mente do homem, a cabeça do homem é mais ou menos assim, como se fosse um grande armário cheio de gavetas. O homem quer resolver um trabalho, ele puxa a gaveta do trabalho. Se ele quer assistir um jogo, ele fecha aquela gaveta do trabalho e puxa a gaveta do esporte. Por quê? Porque o homem só faz uma coisa de cada vez. Para ele fazer uma coisa, ele tem que fechar aquela gaveta para abrir a outra para fazer. Amém? E dentro dessas várias gavetas, tem 2 gavetas grandes, que os homens ficam muito tempo nelas. É a gaveta do sexo. Os homens pensam muito. E a gaveta, olha, presta atenção nessa gaveta aqui. A gaveta do nada. Deixa eu explicar, irmã. O que é essa gaveta do nada? Olha, presta atenção, mulheres. Quando você vê o homem, assim, olhando para o tempo, isso é a gaveta do nada.
Isso Deus deixou ao homem até para tirar o estresse. Às vezes o cara, quando você vê o homem no controle remoto da televisão, só passando os canais, o que você está vendo aí, meu filho? Nada. É porque ele está não está pensando em nada. Está entendendo? É como se fosse espairecendo. É como ele fica ali. É um sistema que Deus fez para o homem, né? Ele tirar o estresse. Tanto é, presta atenção, igreja, tanto é, né? Quando o homem está estressado, ele não quer conversar. Ele abre a gaveta do nada. Ele fica sozinho. Amém? Essa é a cabeça do homem. Agora a cabeça da mulher. Eu vou pedir aqui uma revelação de Deus. Eu sei que Ele vai nos revelar. Amém? A cabeça da mulher, se você imaginou a cabeça do homem como várias gavetas, tem que usar uma de cada vez. O homem não usa 3 gavetas ao mesmo tempo. Jamais. O homem, se ele estiver escrevendo, ou o homem, se ele estiver assistindo um jogo, não converse com ele, porque ele não vai ouvir o que você está dizendo. Ele vai dizer, sim, mas ele não sabe nada do que você está dizendo. Ele está ligado no jogo. Agora a cabeça da mulher é como se fosse um emaranhado de fios. Fio vermelho, amarelo, branco, preto, azul, mas tudo interligado. A mulher, ela pensa, faz, realiza 10 coisas ao mesmo tempo. A mulher está lavando os pratos, está ouvindo o programa do rádio, está pensando no lixo que vai botar para fora, está pensando na roupa que vai engomar, está pensando no menino que foi para o hospital, e ainda está pensando na tampa do vaso que o marido deixou levantada. Amém? Então, queridos, agora você imagina uma mulher que pensa 10 coisas ao mesmo tempo, e o homem que só pode ver uma coisa de cada vez. O homem, quando ele está estressado, ele vai para um canto que ele não quer conversar. Você sabe o que a mulher faz quando está estressada? Ela quer conversar, e conversar, e conversar, e conversar, e conversar. Aí o homem que quer ficar sozinho, não pensar muita coisa, e a mulher quer conversar, 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 conversar. Aí por isso que às vezes existem os problemas. Agora você, ainda tem umas coisas que as abençoadas das minhas irmãs fazem. E eu vou falar aqui, se eu estiver mentindo, exagerando, vocês me digam. Tem algo que às vezes os homens estão assim, ó, pensando, a caixa do nada aberta. Aí a minha irmã chega e diz, o que tu tem? Não tenho nada. Mas tu está muito estranho. Aí o homem já cai, aquela capa em cima do homem já para agradar a mulher, já fica pensando, eu estou estranho. Não estou nada estranho não, minha filha. Me diz mesmo o que está vendo. Não está vendo nada, minha filha. Tu não me ama, não? Eu amo, mas não está vendo nada. Mas tu anda meio estranho. Está aí parado pensando em quê? Eu não estou pensando em nada. Mas tu está meio estranho, né? Eu não sou estranho. Eu vou para casa da minha mãe, tu é muito ignorante. Você está entendendo como às vezes tem problemas porque a gente não conhece como a cabeça de um e a cabeça de outro funciona? O homem às vezes, ele está ali na dele porque é uma válvula de escape. E às vezes, além das irmãs ter um bocado de fio, isso ajuda para a criatividade. Então se a gente começar a entender essas coisas, né? Tá certo? A gente vai vencer muitas barreiras. Por quê? Porque a gente sabe que as mulheres querem conversar. Então vamos respeitar as mulheres, vamos ouvir.
As mulheres entendem que às vezes os homens estão ali, não estão pensando em nada, não é nada, então respeite. E vai evitar muitos problemas. Essa é a fase da primavera, aí vem a fase do verão, que é a fase onde há muitas atividades, é a fase que chegam os filhos, é a fase das noites mal dormidas, é a fase de chegar no trabalho com sono, é a fase, queridos, que a mulher, ela gera, e quando a mulher gera o filho, ela vira um restaurante. O marido e a mulher colocaram o bebê lá no quarto, vamos orar, minha filha, vamos orar aqui, aproveitar que está dormindo, vamos orar para a gente dormir, deitar, e estão orando, e quando se deitam, aí a irmã vai lá, pega o bebezinho, dá de mamar, o restaurante, né? O restaurante tem que ir até lá, alimentar. E balança a criança, passa meia hora, passa uma hora e tanta, a criança dormiu, aí vai colocar lá, aí lá vem a irmã se arrastando, morrendo de sono, e o marido está lá intercedendo todo o tempo, né? Esperando. Está na intercessão. E quando a irmã chega, cansada, com sono, meu filho, vamos deixar isso para outro dia. No outro dia o abençoado está querendo beliscar o menino, quer dar as contas do menino, vai trabalhar com sono, mau humor, né? É a fase do verão, onde chegam os filhos. Agora os filhos, nós lembramos do Salmo, que eles são o quê? É herança do Senhor, eles são bênção para nossas vidas. Os filhos não são para atrapalhar o casamento, mas para abençoar. Agora acontece que há muitos casais que se preparam para ser marido e mulher, mas não se preparam para ser pais. Não se preparam para ser pais, nessa fase da vida, né? A mulher, né? Muitas vezes ela tem que ter sabedoria. Ela não pode botar a criança para dormir com ela e botar o homem para dormir na sala. Aí começa os atritos nessa fase da criança nova, né? É uma fase perigosa, sabe por quê? Porque é nessa fase aqui que a mulher está gastando muita energia com a criança e o homem está se firmando profissionalmente. Geralmente é nessa fase. E o homem está trabalhando muito. E o que acontece? Se isola um pouco. A mãe fica cuidando mais da criança e o homem fica mais preocupado, focado no trabalho. E aí tem que se vigiar, porque pode haver uma certa separação, né? Ok? Então vem a criança pequena. Aí nós chegamos no outono. Do outono, essa fase da vida é uma época que tem adolescentes em casa. Os filhos já estão crescendo. É uma época de mudança, de preocupação mais séria com os filhos. Por quê? Porque os filhos estão saindo mais, porque os filhos estão com novas amizades. E nessa época, né, é a época de impor limite aos filhos. Pai, mãe, imponha limite aos seus filhos. Quem é criado sem limites, mais na frente vai dar problema. Por quê? Porque ele não conhece os limites de casa, ele não vai conhecer os limites da sociedade. Então imponha limites aos seus filhos, né? E tem mais, nessa época que você tem adolescente em casa, eles são muito estrategistas, os adolescentes. Tem algum adolescente aqui esta noite? Como é que pode acontecer uma desavença de um pai e uma mãe? O filho, ele sabe quem dá mais permissão. Ele vai permitir, vai logo procurar quem dá mais permissão. Mãe, eu posso ir para tal canto? Vá. Aí chega o pai, eu estou indo para tal canto que a mãe já deixou. Ou então o pai não vai deixar, ou então o pai proíbe e o outro libera. Os dois têm que ter o mesmo pensamento, queridos. Senão o filho fica jogando com os dois. Então é uma época de impor limites e os dois terem o mesmo pensamento e a autoridade, nenhum tirar a autoridade do outro. Amém? O pai dá uma ordem, a mãe dá outra, a mãe dá uma ordem, o pai dá outra,
isso aí não vai dar legal. É uma época, também, na época que chegam os adolescentes, é a época que os pais já estão um pouquinho murchos, né? Aquela época lá do fogo e paixão já diminuiu mais, já tem mais trabalho. Então, quando os filhos adolescentes, é a época que os pais voltam novamente a ter uma aproximação. Por quê? Porque agora eles têm que se unir para cuidar do adolescente. Os filhos, né, eles se preocupam mais, se unem mais. É uma época que há uma renovação aí do casal, né? E vem unir mais o casal. Aí depois os filhos avançam e vão ser jovens. É um outro problema, queridos, porque a época da juventude é uma época perigosa, é a época que nossos filhos podem se afastar da igreja. É a época da juventude, porque ele já está se sentindo mais independente, ele já acha que ele sabe o que é vida, ele acha que já pode fazer o que bem quer. E a gente tem que vigiar, tem que estar orando, tem que estar conversando, aconselhando, porque quando os filhos chegam na juventude, né, ele é uma época muito perigosa. E tem mais, alguns até arrumam emprego, aí com dinheiro no bolso, já se sente mais com o espírito de independência. E a gente tem que estar orando pelos nossos filhos. Nós, pais, temos que estar orando pelos nossos filhos. Sou eu e você que temos que orar pelos nossos filhos, com relação a casamento, com relação a emprego, com relação ao futuro dos nossos filhos. Somos nós que temos que orar. Os nossos filhos, está certo que eles podem orar para Deus enviar uma pessoa de Deus para um casamento, mas a obrigação somos nossa. Os filhos, eles têm que orar para estar na direção de Deus, porque não adianta um filho casar fora da direção de Deus. É melhor estar solteiro na direção de Deus do que casado fora da direção de Deus. Amém? Então somos nós, pais, que temos que orar pelos nossos filhos. E os filhos, embora a gente aconselhe, muitas vezes não acontece, eles têm que orar somente para estar na direção de Deus. Se eles estiverem na direção de Deus, tudo vai bem. Ok? Aí os filhos jovens começam a namorar, trabalhar, começam a pensar em casamento. E eu quero dizer para todos os jovens aqui esta noite, que casamento não é fórmula mágica para a felicidade. Se tem, que casamento é uma bênção provisória, porque o casamento dura aí 60 anos, 70 anos, no máximo, mas é provisório, vai passar. Porque o que é eterno é a nossa salvação com o Senhor. Amém? E lá não vai ter casamento, não vão se dar em casamento, nem vai ter casamento. É com o Senhor. Então casamento é uma coisa provisória, mas os nossos filhos casam. Aí o que é que vem depois? As noras e os genros. Né? As noras e os genros. Que aí passam a ser filhos da gente também. Por quê? Porque aí vão se tornar os nossos filhos uma só carne com seu cônjuge. Aí passam a ser os nossos filhos também. Ok? Agora tem noras que conseguem ser verdadeiras Rutes. Quando eu estava dando um estudo aqui de Rutes, tinha um bocado de mãe aqui orando. Oh, que meu filho arrume uma Ruth. Né? Agora tem noras que conseguem ser verdadeiras noras. Abra aí a sua Bíblia aqui para me mostrar para você bem direitinho. Lá em Gênesis 26, 34. Noras de Rebeca. Que Deus guarde as nossas famílias. 26, 34 diz assim, olha. Quantos conhece a história de Ruth? Nora abençoada, né? Agora a nora de Rebeca. Gênesis 26, versículo 34 e 35. Ora, sendo Saul da idade de 40 anos, já tinha 40 anos o cabo e foi casar. Tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. E estas, as noras,
foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Que nós, as mulheres, os genros, possam estar no espírito aí de Ruth. Amém? Então, queridos, os filhos casam, né? Agora nós adotamos os cônjuges, nossos filhos, como filhos, porque se tornam uma só carne com nossos filhos. E nós temos que cuidar também dos nossos genros e noras. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que tem muito problema entre sogra e nora? Você sabe por que tem muito problema entre sogra e nora? Sabe não? Porque as duas são apaixonadas pelo mesmo homem. A mãe pelo seu filho e a esposa pelo seu esposo, né? E mesmo que a gente ame tanto os nossos filhos, há alguma coisa que é necessário falar. A gente tem que deixar os nossos filhos caminhar só depois do casamento. Quem já leu aquele livro Casamento Blindado? Poucas pessoas. Aquele livro é uma bênção, viu? Aquele livro para casais é uma bênção. O Renato Cardoso, que é o autor daquele livro, casado com a filha do Edir Macedo, a Cristiane Cardoso, ele fala que uma vez ele teve uma briga muito séria com a Cristiane Cardoso, a filha do Edir, e ligou para o Edir Macedo de madrugada. Edir Macedo, vem aqui, porque nós estamos aqui numa briga, porque tem isso, a tua filha está fazendo isso, não sei o quê. E o Edir Macedo atendeu o telefone de madrugada e disse: como é que é? A sua filha está assim. Olha, minha filha agora é a sua esposa. Minha filha agora é a sua esposa. Resolva. Desligou o telefone. Ele disse que na hora ficou chateado, mas depois veio cair a ficha. Realmente, eu sou o homem da casa, eu que tenho que resolver os problemas desta casa. Ela era a responsabilidade dele quando estava na casa dele, agora é minha responsabilidade. Sentaram, conversaram, e assim eles foram amadurecendo, e é por isso que eles escreveram aquele Casamento Blindado. É uma benção aquele livro, viu? Também, queridos, depois que os filhos casam, aí vem os netos. Ontem eu passei o dia com meu neto, uma benção. Estou com a batata das pernas aqui doendo, mas foi uma benção. Parece que esses meninos têm tudo pilha nova, não descarrega nunca. E vem os netos, é uma benção. Agora os filhos, nossos filhos, têm que ensinar os nossos netos, né, a procurar os avós. Tem muito pai que não ensina os seus filhos a procurar os seus avós. Isso é errado. Você tem que ensinar o seu filho a ligar para o seu avô. Você tem que ensinar o seu filho: filho, ligue para o seu avô, converse com ele. A minha filha sempre faz isso. Eu sempre converso com o meu neto pelo telefone. Isso é importante. A gente tem que ensinar os nossos filhos, aqueles netos que já trabalham, a abençoar os avós. Está aqui, vô, dinheirozinho para o senhor comprar aí uma camisa do Ceará, do seu time. Né? Amém? Ou não amém? Tem que ensinar isso, queridos. Você viu o que diz no Salmo 127, versículo 5? Diz assim, olha: bem-aventurado o homem que enche dele sua aljava dos filhos, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Sabe o que o salmista estava dizendo aqui? Porque antigamente tudo era resolvido na porta da cidade. E quando um pai tinha muitos filhos, o camarada vinha, estava o terreno dele aqui, botava uma cerca aqui, o camarada aumentava a cerca, aí ia ser resolvido na porta da cidade. Aí o pai, já velhinho, ia para a porta da cidade resolver o assunto. Aí o pai velhinho, cabeça branca, barba branca, mas vinha até aquele bocado de filho, tudo 4x4. O senhor mudou a cerca do terreno do meu pai daqui para cá? É porque, não, a cerca do meu pai vai ficar aqui. É por isso que ele diz assim, como é que diz aí o Salmo? Bem-aventurado o homem que enche dele da sua aljava, enche de filho, não será confundido quando falarem com seus inimigos à porta da cidade. E você sabe quem são os inimigos do seu pai na velhice, do seu avô na velhice?
é a pressão alta, é a tristeza. E aí, os netos e os filhos é que tem que dar suporte, tem que estar junto. Aquele que passou a vida todinha trabalhando, cuidando, zelando pela sua vida, agora está precisando de você. E muitas vezes a gente esquece, a gente abandona, sabe? E tem mais, a gente tem que cuidar, sabe por quê? Porque vai chegar a última estação. Qual é a última estação? O inverno. É a época do inverno. A época do inverno nós sabemos que é a época da frieza. É a época do recolhimento. E é nessa época que, embora as pessoas já estejam numa posição estável, já conseguiram o que tinham conseguido na vida, já tem aí uma reserva, alguns aposentados, já estão estáveis, mas aí a casa, o ninho está vazio. Os filhos foram embora, né? Os filhos foram embora, aí está lá, os dois no inverno, sozinhos no ninho. Amém? E nessa fase da vida, né? As pessoas têm mais atividades, mas estão mais recolhidas. E é importante, queridos, nós atentarmos para essa fase da vida, que é uma fase também perigosa. Sabe por que é uma fase perigosa? Porque a pessoa está estabilizada, não tem mais os filhos em casa, e tem casal que parece que depois que os filhos vão embora, não tem mais o que conversar. Casais que têm 30 anos, 25 anos, 40 anos casados, parece que depois que os filhos vão embora, a casa fica só, parece que não tem mais o que conversar. E é uma fase perigosa, que podem muitos ir fantasiar. Não, eu estou estabilizado, eu tenho dinheiro, não tenho uma responsabilidade. Eu vou partir para uma nova experiência. Né? E a nossa sociedade incutiu nas nossas mentes que tudo é descartável. A nossa sociedade colocou nas nossas mentes que tudo é descartável, até mesmo os relacionamentos. E nós temos que tirar isso das nossas mentes. Nós temos que ser daquela época que eu sou, que quando as coisas quebravam, se consertava, não jogava fora não descartava não, se consertava. E os casamentos também são assim, não são descartáveis, se conserta. Amém ou não amém? Amém. Então quando chega nessa época do inverno, é uma época perigosa. Aí nós devemos nos lembrar do Provérbios 5:18, que diz assim: seja bendito o teu manancial, e te alegra com a mulher da tua mocidade. É para se alegrar com a mulher da tua mocidade. É a época de desfrutar os dois. Não é a época de pensar em procurar outra coisa fora não, de aventura não. É época de desfrutar os dois. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido e minha querida. Vocês estão namorando. Você seria capaz de conversar com a sua namorada, seu namoro até o fim da vida? Faça essa pergunta de casar, porque no final vai ficar só vocês dois, vão precisar conversar muito. Amém? E depois do inverno, fica somente os dois em casa. Tem algo, queridos, que é chato de falar, mas é preciso falar. Presta atenção, já estou concluindo. Fica os dois em casa, uma vida toda juntas, mas chega a época, queridos, que um dos dois vai ter que ir embora. Ninguém gosta de falar isso, mas é uma realidade. Eu não estou aqui para deprimir a sua vida, nem para lhe entristecer. Mas vai chegar uma época que um dos dois, o Senhor vai chamar. E aí chega a época da viuvez. Isso geralmente depois de 40 anos de casado, 45. Eu já vi casos de pessoas de 60 e tantos anos casados. Chega a época que um dos dois vai ficar só, né? E a gente tem que pensar nisso, sabe por quê? Porque todo mundo está na fila invisível da morte. A gente só não sabe o número da nossa senha, mas todo mundo está nessa fila. E todo mundo um dia vai chegar na sua vez. Essa é a fila que nunca vai parar de andar. E a gente tem que pensar nessas coisas.
E vai chegar um dia que vai acontecer isso. E é por isso que eu estou aqui esta noite. Você viu que eu fiz uma caminhada? Desde o começo lá do Fogo e Paixão até. E eu vou concluir aqui dizendo o seguinte: já que vai chegar, vamos passar por tudo isso, e vai chegar um dia que nós vamos partir, eu quero esta noite conclamar os casais que aproveitem a sua vida para amar mais. Aproveite as suas vidas para viver mais esse casamento, essa vida de vocês dois juntos. E tem mais, quando chegar lá velhinho, viu? Não cai nessa aí que pronto, envelheci, pronto, morreu tudo, não. Você pode continuar fazendo as mesmas bênçãos que fazia antes, irmão. Quem entendeu o mistério aí, te dá um amém aí, crente. Eu estou dizendo que quando você chegar numa certa idade, não precisa abandonar as coisas boas, não. Aí é que tem que praticar mesmo, porque a experiência está falando. Isso é conversa da mídia, viu? Que acaba. Amém? Se lembra do irmão Abraão e a irmã Sara. 100 anos. Lá vem o sorriso, Isaac. Amém? Eu não vi nenhum irmão dar um glória a Deus aí, rapaz. O pastor está fazendo 50 anos agora esse mês, vai entrar. Vamos continuar orando para Deus nos dar cada vez mais força, vigor e sabedoria do alto. Amém? Então aproveite o casamento. Aproveite essa bênção provisória. Aproveite a sua família. Aproveite os seus filhos. Aproveite os relacionamentos. Viva intensamente. Ame. Ame. Não perca a sua vida com tantas coisinhas pequenas e picuinhas. Nós estamos aqui nesta vida e só vamos... Olha, alguém disse uma coisa certa vez. Ele disse assim, que seria bom se nós tivéssemos duas vidas. Uma para treinar e outra para viver. Mas isso não é possível. A gente só tem uma vida. E não dá tempo de treinar não, irmão. A gente tem que viver. E viver da melhor forma possível. Amém? Seria muito bom se a gente treinasse, conhecesse essa vida, depois voltasse para viver a vida, que a gente já sabia todos os caminhos. Mas a graça da vida está justamente nisso, que a gente não conhece, né? Tem incertezas, tem inseguranças, tem dificuldades, e a gente vai vencendo, vai alcançando vitórias, mas estamos vivendo. E vamos viver feliz com as nossas famílias. Eu vou encerrar aqui falando do Salmo 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se nós fizermos tudo, mas o Senhor não estiver na nossa casa, no centro da nossa família, tudo é em vão, meus irmãos. Tudo é em vão. E no Salmo 128, versículo 4, que diz assim: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se você teme ao Senhor, a bênção na tua casa, a bênção na tua família, a bênção no teu lar, porque esta é a vontade do Senhor. Amém, queridos? Pois glorifica o Senhor mais uma vez. Aleluias. Eu quero convidar você, onde você está sentado bem, feche os seus olhos, que eu quero fazer uma oração pela sua vida neste momento.